Olá, bom dia, graça e paz para você. Hoje é segunda-feira, dia 1º de setembro, né, de 2025. E eu estou aqui, sou o Nilson, estou aqui compartilhando com você mais uma vez essas devocionais maravilhosas que nós temos aí no livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Eu estou aqui em São Paulo, capital, mas faço parte também do Instituto Jesus Cristo, do Ministério Permanecer, e tem sido um prazer estar com você aqui nesses dias, compartilhando essas devocionais. O tema de hoje que nós temos, ele tem por título Destinado a Ser Santo. Destinado a Ser Santo. E texto que nós temos aqui, como texto referência ou base, está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Um versículo antes desse ele fala que Deus é santo, tal, e daí então Deus vem e diz: sede santos, porque eu sou santo. Aqui diz assim: devemos lembrar-nos continuamente do propósito da vida. Não fomos concebidos nem para a felicidade nem para a saúde, mas para a santidade. Nos dias de hoje temos tantos desejos e interesses, e a nossa vida é consumida e desperdiçada por eles. Muitas dessas vontades podem ser corretas, nobres e boas. Talvez até possam ser realizadas um dia, mas por enquanto Deus deve permitir que a importância delas diminua para nós. A única coisa que verdadeiramente interessa é se uma pessoa aceitará o Deus que a tornará santa. Custe o que custar, essa pessoa deve ter um relacionamento correto com Deus. Creio que preciso ser santo? Creio que Deus possa participar da minha vida e me santificar? Se pela sua pregação você me convencer de que eu não sou santo, certamente me ofenderei com ela. A pregação do Evangelho provoca um intenso ressentimento porque a mensagem é feita para revelar a minha falta de santidade. Por outro lado, também desperta um intenso anseio e desejo dentro de mim. Deus tem um único objetivo planejado para a raça humana: a santidade. Sua única meta é gerar santos. Deus não é nenhum tipo de máquina eterna de bênçãos para o usufruto das pessoas. Ele não veio salvar-nos por pena, mas porque nos criou para sermos santos. A expiação realizada na cruz de Cristo significa que, pela morte de Jesus Cristo, Deus é capaz de restaurar a perfeita unidade que devo ter com Ele. Assim, nada mais se colocará entre nós dois. Jamais tolere, por autocomiseração ou por outras pessoas, qualquer prática que não se harmonize com Deus Santo. Santidade significa andar em total pureza diante de Deus, em palavras e pensamentos, e permitir que Ele sonde cada detalhe da sua vida. Santidade não é simplesmente o que Deus me dá, mas o que Ele me concedeu e posso expressar em minha vida. Interessante, não é? Aqui Oswald Chambers ele começa falando que nós não fomos concebidos, o propósito de Deus quando nos criou não foi para que nós tivéssemos coisas, felicidades, circunstâncias que nós falássemos está tudo bem e eu sou feliz. Não. Aqui ele fala que nós somos concebidos para sermos santos. Você deve se lembrar na devocional de ontem, quando falava ali que a felicidade e a alegria são coisas diferentes. A felicidade ela depende das circunstâncias, está tudo bem. A felicidade, então, ela se apoia na satisfação com as coisas que estão em torno de nós. Mas a alegria, não. Muitas vezes você não está satisfeito, assim, humanamente, com as coisas que estão em torno de você. Você pode estar no meio de problemas, desafios, lutas, mas lá dentro de você tem essa alegria. Porque essa alegria vem da santidade. Vem do fato de que Deus nos separou, que nós somos de Deus, que nós pertencemos para o Senhor. É daí que vem a alegria. Né? Então, quando ele coloca aqui nesse devocional que Deus, ele quando ali na cruz do Calvário, ele fez a expiação, ou seja, Cristo morreu por nós.
Não foi para Deus se tornar um doador de coisas todo dia, de bênçãos, 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 no sentido material muitas vezes que nós pensamos. Mas ele morreu ali para que nós fôssemos dele e vivêssemos para ele. Então não se preocupe, né? Eu sei que talvez você está ouvindo o devocional e se diz, mas e aí quando eu tenho os meus problemas, o que eu faço? Não é? Deus não está interessado neles, Deus está interessado em você. Eu até coloco aqui uma outra citação de Jesus num texto que ele diz que a vida vale muito mais do que o alimento e as vestes. Então não se preocupe com as coisas materiais secundárias, você vale muito mais para Deus do que essas coisas. Então descanse no Senhor. Né? Você foi chamado para viver para Deus. E é aí que a sua alegria está. Quando você sabe quem você é para Deus, quando você sabe que Deus te colocou como santo, e aí você vai viver a alegria que vem do Senhor, apesar das circunstâncias. As circunstâncias não vão te derrotar, porque a alegria do Senhor é tua força, está dentro de você. Então, lembre-se que nós somos chamados para ser santos, só que não confunda, né, o ser santo com o sentido de, então eu tenho que me esforçar para ser santo. Aquela ideia de esforço, né, que vai contra a visão, muitas vezes, que nós temos falado do permanecer em Cristo. Porque aquela ideia de esforço humano, de cumprir regras, de cumprir um monte de preceitos para eu me tornar santo. Não. Quando Cristo morreu por você e Cristo veio habitar em você, você se tornou santo. Você é santo de Deus. Agora o que você precisa é externar isso. Então quando fala para nós sermos santos e manifestarmos a perfeição de Deus, não é o que nós vamos tentar conseguir. Não, é o que já está em você, que já está em mim. A perfeição, Cristo que é perfeito já está em nós. Nós só precisamos cada dia deixar Cristo viver através de nós. Pensa nessa palavra de hoje. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para continuar falando com você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos do Senhor, para sermos santos e vivermos para o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus habita em nós e nós podemos viver e encontrar alegria cada dia, porque nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais este momento. Em nome de Jesus. Amém. Fica o convite para você, né? Continua participando desses devocionais, divulga, fala para outras pessoas, né? Convida elas para participar desse momento que é tão precioso para as nossas vidas. Você tem aí na descrição os links, né, do Ministério Permanecer. Participa, né, das redes sociais. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando contigo. E até amanhã. Amanhã nós continuamos em nome de Jesus.